Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Juliana aqui da People and Pets. E olha quem tá aqui comigo hoje, ó, o Adolfo. A gente tá recebendo uma visita super especial que a gente quer mostrar pra você, ó, depois da vinheta. Segura aí. Isso aí, pessoal, olha só quem veio visitar o Adolfo, que tá aqui do meu lado, a doutora Isabelle. A doutora Isabelle é a veterinária do Adolfo. Ela veio hoje para vê-lo. Não, vocês não sabem, a gente não contou para ninguém. O Adolfo teve um probleminha de saúde e ele ficou esse tempo todo afastado, né? Desde que a gente pegou o Adolfo em dezembro, logo no comecinho de março, mais ou menos, ele teve um probleminha de saúde e Pra saúde dele, a gente achou por bem aqui na loja deixar ele afastado das inserções que a gente faz, dos videozinhos e tudo mais, por conta desse problema de saúde que ele teve. E hoje a doutora veio visitar e eu falei, então você vai subir e vai bater um papo com a gente. Exatamente. Muito bem-vinda, Isabelle. Muito obrigada, Juliana. Primeiramente, queria agradecer o convite e é um imenso prazer estar aqui, conversar um pouquinho com vocês. E também é um imenso prazer ser a veterinária do Adolfinho. Ela não é só veterinária, ela é um anjo que caiu do céu aqui pra gente, viu? Quando a gente comprou o Adolfo, aqui no vídeo anterior, vou colocar o card aqui pra quem não assistiu, a gente deixou bem evidente, tá na moda, né, doutora? Tá muito na moda. Eu quero um porquinho, quero ter um porquinho, aí a pessoa vai, compra o porquinho, leva o porquinho pra casa. Exatamente. E muitas vezes não tem referência, o porquinho deixa de ser um porquinho de um dia pro outro e vira um porcão. Um porcão. Um porcão, porque não tem referência, porque não buscou a criadora correta, o criador correto na sua cidade. E tão importante quanto buscar a referência do criador é ter ao seu lado alguém que de fato entende de suíno. O Adolfo é um mini pig e por conta desse problema de saúde que ele teve, nós aqui, a gente acabou se deparando com outras dificuldades que quando então a gente quis ter o Adolfo aqui na loja, a gente não tinha pensado. E aí, então, eu resolvi gravar esse vídeo para vocês para complementar e para ajudar as pessoas que têm porco e também para as pessoas que pensam em ter porco, que porco é vida, né? Exatamente. Ele é um pet e ele é uma vida e ele é um membro da família. E assim como a gente tem o nosso pediatra para os nossos filhos, a gente tem o veterinário para os nossos animais e o Adolfo ele tem uma veterinária que ela é especializada na raça dele. Por que a gente está falando tudo isso? Por conta da saúde dele, que eu vou contar para vocês. Na verdade, não sou eu que vou contar, quem vai contar Mais fácil. é a doutora Isabelle, que vai contar tudo que a gente passou. Vamos lá, doutora? Então, o que foi que aconteceu com o meu filho, que graças a Deus ele tá bem agora? Bom, o Adolfo ele é um porquinho macho, né? E o jeito certo de um porquinho fazer xixi é em jato, certo? Eles são muito parecidos com os humanos. Então pensa lá em homens, em mulheres fazendo xixi exatamente igual. Você tem que ficar no seu cantinho e ser bem tranquilo e ninguém pode te interromper. O porquinho deve urinar da mesma maneira. O Adolfo, ele veio com o passar dos tempos, ele começou a urinar em gotas, né? Foi diminuindo o fluxo, diminuindo e começou a fazer xixi em gotas. A Juliana entrou em contato comigo e falou que em cima do tapetinho, tinha gotinhas de sangue logo depois que ele fazia xixi, não é isso? Toda vez que ele fazia xixi, quando acabava o xixi, ficava o rastro de sangue assim no tapetinho higiênico, né? Isso, exatamente. Das duas, uma. Ou eu podia pensar em uma infecção urinária, ou até mesmo um problema um pouquinho mais grave, que a gente chama de urolitise. Que nada mais é que uma pedrinha que pode parar em qualquer lugar ali do trato urogenital. Desde o rim até mesmo ali na uretra, que é o finalzinho que leva o xixi ao meio externo. Infelizmente, no Brasil, hoje, o porco ele ainda não é considerado um pet, né? A grande maioria dos porcos que a gente cria, não só no Brasil, mas no mundo, são porcos voltados à produção de carne, de pele, de banha, enfim. E agora que ele está começando a virar um pet. Nos Estados Unidos é um pouco mais, aqui no Brasil ainda a gente está engatinhando para isso. A gente não tem nem laboratório especializado para analisar as amostras desses animais, então isso tudo dificulta ainda mais você chegar a um diagnóstico. Foi o que aconteceu aqui com a gente, né? Eu peguei
o Adolfo, a gente mostrei para a doutora Isabelle o que estava acontecendo, né? E vamos fazer os exames. E aí? Qual laboratório? Na região onde eu moro é São Paulo e a gente, né, está numa grande metrópole e mesmo assim, laboratórios não aceitavam que a gente nem colhesse o sangue dele. Então foi um sufoco da gente conseguir chegar numa clínica, um laboratório, onde a gente conseguisse fazer um ultrassom para a doutora conseguir identificar que de fato era um cálculo que estava ali entupindo o canalzinho para ele poder fazer o xixizinho dele. Foram aí umas 4 semanas, né? Exatamente, umas 4 semanas entre diagnóstico, né, do problema até a resolução dele, que foi a cirurgia que a gente conseguiu fazer. A gente teve que fazer. Vamos falar um pouquinho sobre a cirurgia, doutora? Que a cirurgia foi uma cirurgia bem grande, que também deu bastante trabalho pra gente ter a recuperação dele adequada, pra não pegar nenhuma infecção, pra ele tá o que ele tá hoje, fofinho aqui, ó. Reclamandinho aqui, ó. Vamos contar o que foi que precisou fazer? Vamos lá. Então, passando essa primeira entrave que a gente achou que era qual laboratório mandar as amostras dele para descobrir realmente o que ele tinha. O único lugar aqui em São Paulo é a USP, tá? Que foi lá que ele operou. Então a gente eu encaminhei esse animal para lá. Foi supervisionado todo o tempo com os meus serviços, o meu atendimento. Conseguimos fazer um raio-x e achamos a bendita pedra, tava paradinha bem na uretra. Os porquinhos, bem diferente dos cachorros, ele na anatomia do pênis dele mesmo, ele tem um S, que a gente chama de S peniano. Tanto é que para esses animais a gente não consegue tratar do mesmo modo que um cachorro. Esse problema que o Adolfo teve é muito comum em cães, muito mais comum em gatos, mas a forma de proceder é totalmente diferente. Num gatinho a gente consegue sondar. Consigo passar uma sonda pequenininha através do orifício ali do pênis até chegar à bexiga e desobstruo de alguma forma. Eles não, justamente por conta desse S que encontra na metade do caminho ali, atrapalha bastante. Então a gente radiografou, achamos a pedra, e aí? E eu preciso agora de uma cirurgiã para operar ele. O que foi bem difícil também. Bom, a doutora Andressa da USP foi a cirurgiã que operou o Adolfo. Teve também aí o segundo problema, a gente abriu o livro de cirurgia, de técnica cirúrgica e simplesmente tinha falando que se a cirurgia não fosse uma coisa muito cara, o animal deveria ser encaminhado para o abate. Isso porque justamente a literatura ainda que a gente tem é de animais de abate, de produção. Então ainda é uma realidade, a gente não tem nenhum pouquinho falando sobre clínica, muito menos cirurgia, para porco pet aqui no Brasil. Então isso daí foi uma grande dificuldade. Imagina, não tem a literatura, você não sabe para onde você vai levar o seu animal, os laboratórios não aceitam, os hospitais não aceitam, e você sabendo que você tem mais 24 horas. Exatamente. E aquele sufoco, e eu e a Isabelle correndo até a gente conseguir internar na USP, e a doutora Andressa fez uma cirurgia incrível, e ele hoje tá bem. A cirurgia, eu gostaria que a gente detalhasse um pouco mais, porque não foi uma cirurgia simples, e é um caso, vamos chamar de atípico? Podemos, né? Podemos. Não é todo porco que vai ter isso, assim. Infelizmente aconteceu com ele e felizmente que nós conseguimos tratar em tempo e hoje ele tá aqui vivo com a gente. Mas no lugar onde tava a bendita da pedrinha, não dava pra tirar, né, doutora, pelo pênis. Não dava pra tirar. Como eu disse, esse S, né, ele tá bem no caminho de toda a urina, entre a bexiga e o pênis mesmo, que é a saída dele. Então essa mangueirinha que leva o xixi pra fora, tem aí um S uma formação de S mesmo, como se fosse uma estrada, e ali a pedrinha parou, não ia nem pra frente nem pra trás. Então a gente teve que fazer um procedimento chamado uretrostomia. A gente faz a abertura para essa urina sair por outro lugar. Antes era na ponta do pênis, agora ele faz xixi exatamente igual uma fêmea, né? Que a gente faz ali pertinho do ânus também, logo abaixo do ânus, que é onde a uretra passa. Então, essa cirurgia é chamada de uretrostomia, muito comum em cães, muito comum em gatos, e é a primeira vez que vai estar relatada em suínos. Uma cirurgia
de mudança de sexo num suíno. Exatamente. Aqui é o primeiro caso relatado. A gente sabe que teve um outro caso, né, doutora? No sul do Brasil, de um porquinho que a gente também entrou em contato. Por conta de não ter muita literatura no Brasil, e até fora do Brasil, né, não ter tanta literatura. Então, o que está acontecendo de bem bacana? Os donos de porcos, os donos de mini pig, eles se juntaram em grupos, né? Então tem grupo de WhatsApp, tem grupo de Facebook, e lá onde a gente troca algumas experiências. Foi em grupos que eu encontrei a doutora, inclusive. Se eu não tivesse encontrado o grupo, talvez, né, não tivesse tido tempo de ter salvado a vida do Adolfo. Eu quero contar pra vocês a minha experiência como mãe de porco. Olha, já diferente de um cachorro. Eles não gostam de ficar muito tempo no colo. Eles não gostam de ficar que fica pegando eles. Eles são bem diferentes de cachorro. Eles são muito mais inteligentes do que cachorro. 10 vezes mais, né? Eu acredito que 10 vezes mais. Eles são muito inteligentes. O Adolfo, ele é extremamente carinhoso. Ele tá estressado um pouco de ficar aqui no colo, como eu falei, ele não gosta muito. Mas a minha experiência como mãe dele, com todos os cuidados especiais, só me enriqueceu, só me transformou um ser humano muito melhor. A capacidade que eles têm de amar a gente, assim, é incrível. O Adolfo, no olhar dele, eu sinto a gratidão, sabe? A gente, no pós-cirúrgico, depois da cirurgia foi colocada uma sonda, né, até ele adaptar, para ele poder aprender que ele fazia xixi pelo buraquinho novo que agora ele tem. E ele ficou sondado há alguns dias e a gente tinha que fazer essa higienização. O que foi muito difícil, né, Juliana? Eu tenho pânico de sangue, pavor de agulha, e eu tinha que limpar a sonda. E graças à minha filha, que me ajudou... Porque eu ligava pra doutora chorando, falando, eu não vou conseguir. Acho que foi um aprendizado para nós duas, né? Não só para nós duas, mas para qualquer pessoa que teve contato com esses procedimentos. É muito fácil limpar uma sonda, é muito fácil fazer tudo isso quando você é médico veterinário. Isso eu aprendi com o passar dos anos, a minha graduação e tudo mais. Mas é muito difícil eu colocar essa responsabilidade na mão da mãe do animal. Eu tive ajuda também da doutora Ellen, a doutora Ellen Ducati, que ela é a veterinária dos meus cachorros, me acompanha há mais de 10 anos, então a doutora Ellen também me ajudou a aplicar as injeções, né? A gente mora longe uma da outra, bem longe. Também foi um dificultômetro isso, mas a doutora Ellen também, olha, um beijo enorme pra você, Ellen, assim, você mora no meu coração, muito obrigada por tudo que você faz aqui, por todos os pets que eu tenho aqui, viu? Brigadão. E o pós-operatório também a gente contou com algumas coisas que eu não imaginava nunca, como por exemplo, a gente usou fralda. Exatamente. Ele ficou muito de fralda. É muito comum no pós-cirúrgico sangrar muito, né? Uma cirurgia bem sangrenta. Sangrou bastante. E isso assusta muito o proprietário. A partir do momento que a gente leva esse animal para casa, que a recuperação dele é muito melhor do que dentro do hospital, a recomendação é que ele use uma fralda, para justamente não ficar sujando a casa do proprietário e não contaminar, não derramar sangue no chão. E dá um conforto para ele também, né? Ao longo dessas, foram praticamente 3 semanas de recuperação, foi bastante tempo, então a gente usou bastante tapete higiênico e a gente usou as fraldinhas. E o curioso, assim, já gravei vídeo de fralda para vocês também, né? Nunca imaginei que eu fosse colocar a fralda no porco. E ele é um machinho, então a fralda seria aquela que põe a faixa na barriga. No vídeo anterior eu mostro, antes da cirurgia eu mostro. Só que agora o Adolfo não faz mais xixi pelo pipi, né? O Adolfo faz xixi agora aqui pelo buraquinho aqui de trás. Então é como uma fêmea. Exato. A fralda que a gente usou, Dogs Care, de fêmea. Então, assim, muito legal, deu um conforto, absorveu tanto o sangue, deixou ele quanto o sempre xixi, sequinho. deixou ele sequinho. E foi muito legal. E hoje ele tá aqui, e hoje estamos aqui para contar essa história pra vocês. E deixar esse alerta. Se você também quiser ter um pig, procure sempre um veterinário especializado, procure um criador, procure ter espaço e procure se informar qual é a alimentação, quais são as vacinas, quais são os cuidados especiais. Eu quero te convidar para gravar outro vídeo, vamos falar de mais coisa? Podemos falar, tem muita coisa, a gente pode falar coisa legal que a gente pode ainda, contar, Ju. né? Exatamente. Porque não é difícil não ter um porquinho. Dá tchau, Adolfo. Doutora, muito obrigada por você ter vindo aqui. Obrigada, por Juliana. todo o amor que você tem pelo Adolfo, por todo o cuidado especial.
Quero agradecer você também que está assistindo esse vídeo. Se você estiver no YouTube, não esqueça de se inscrever no canal, dar aquele curtir para ajudar a gente na audiência. Se tiver também no Facebook, ó, eu sempre falo isso, tanto faz. O importante é que você está vendo esse vídeo, o importante é que você compartilhe com seus amigos e ajude a gente a divulgar essa informação, que ela é super importante para todo mundo que pensa em ter um porquinho. É isso. Muito obrigada, Juliana. Muito obrigada, Beijo. Príncipe. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.